Você já se perguntou quanto tempo leva para você chegar nos 100 mil reais investidos e 1 milhão de reais? E quanto rende isso para você por mês? Hoje vamos fazer várias simulações práticas para você entender e saber quanto tempo você vai demorar para chegar no seu objetivo. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir o seu apoio, isso é importante pra gente, curta e se inscreva no nosso canal, isso é muito importante, ajuda a gente a continuar crescendo e trazendo conteúdo relevante para vocês. Vamos lá então, para você saber em quanto tempo você vai atingir 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais, você vai precisar basicamente de 3 variáveis: o tempo, a taxa e os aportes, o valor dos aportes, o valor que você vai investir todos os meses. Então, o tempo e os aportes a gente não vai se preocupar com eles agora, porque a gente vai fazer várias simulações aqui na tela do computador. O que importa para a gente agora é definir uma taxa mensal. A gente precisa entrar num consenso e você precisa entender qual que seria uma taxa mensal razoável para a gente utilizar nessa simulação. E para isso eu trouxe aqui alguns ativos, alguns fundos imobiliários, algumas ações e trouxe também um título de renda fixa para a gente poder comentar e entender quanto eles pagaram nos últimos 12 meses para a gente poder definir essa taxa para fazer essa simulação. Então vamos lá então. Os fundos imobiliários que eu trouxe para vocês, o primeiro deles HCTR11, o segundo IRDM11, o terceiro HABT11. E pessoal, eles pagaram um dividend yield nos últimos 12 meses, respectivamente de 16,85%, 13,06% e 17,31%. Agora das ações, trouxe aqui a Copel CPLE6, a Petrobras Petri4 e a Vale 3. E pagaram um dividend yield nos últimos 12 meses, respectivamente de 17,84%, 17,80% e 14,79%. E também, como eu disse para vocês, trouxe aqui um título de renda fixa, o Tesouro Pré-fixado 2033, e ele está com uma rentabilidade anual de 11,66%. Ou seja, se você investir nesse título aqui, você vai ter uma rentabilidade anual garantida de 11,66%. E pessoal, o que importa para a gente é entender que você escolhendo boas ações, bons fundos imobiliários ou até mesmo na renda fixa, bons títulos de renda fixa, você consegue ter uma rentabilidade até maior que 1% ao mês. Só que para a gente fazer essa simulação aqui, para a gente ter uma simulação justa, vamos dizer assim, vamos utilizar 1% ao mês para você entender. E como eu já te mostrei aqui, é possível sim conseguir mais que 1% ao mês, tá certo? Mas a gente vai utilizar então a taxa de 1% ao mês para eu poder fazer essa simulação e você ver então quanto tempo você vai demorar para chegar no seu objetivo. Pessoal, agora vamos para a parte prática aqui na tela do computador. Estou aqui com uma planilha do Excel em branco para a gente poder fazer essa simulação juntos e você entender e saber também caso você queira fazer aí na sua casa, no seu computador ou até mesmo no seu celular. Então vamos lá, como eu disse para vocês, você vai precisar de 3 variáveis: a taxa, o tempo e os seus aportes mensais. A taxa, como eu já mostrei para vocês, a gente vai utilizar uma taxa de 1% ao mês. Se você achar que é muito, você utiliza menos. Se você achar que é pouco, você utiliza mais. Vou usar 1% ao mês para a gente poder ter uma comparação justa aqui, uma simulação justa, vamos dizer assim. Então, primeira coisa, taxa mensal de 1% ao mês, tá certo? Lembrando, pessoal, que a simulação que a gente vai fazer, você também, caso queira fazer na sua casa, tem que colocar os valores tudo na mesma unidade, Então, a taxa é mensal, o valor dos aportes é mensal e o período, o tempo tem que ser em meses também, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai colocar aqui, então, aportes, Deixa eu colocar aqui em maiúsculo para ficar bonitinho. Aportes mensais, ou seja, o valor que você vai investir todos os meses, ao longo aí da sua vida, ao longo de um determinado período. Então vamos colocar 50 reais, 100 reais, 300, 500, 800, 1.000, 3.000 e 5.000, certo? Vamos parar por aqui nos 5.000. E aqui a gente vai colocar então o período, o tempo. Vamos fazer então essa simulação por 10, por 20 e por 30 anos. Como eu disse para vocês, para ficar mais fácil aqui na hora da gente fazer a fórmula, você precisa colocar o tempo também em meses.
E 10 anos, pessoal, é só você multiplicar 10 por 12, né? Vai dar 120, ou seja, 120 meses, 120 períodos. Aqui, 20 anos por 12, 20 por 12 dá 240 meses. E aqui, vamos multiplicar 30 por 12, dá 360 meses. Então, pessoal, esses aqui vão ser os tempos, né? 10 anos, 20 anos, deixa eu escrever aqui em cima, 10 anos, 20 anos e 30 anos, tá certo? Eu coloquei dessa forma aqui somente para ficar mais fácil na hora de fazer a fórmula e vocês entenderem também. Então vamos lá, primeira coisa aqui para a gente ver, né? Se você investir R$50 todos os meses por 10 anos a uma taxa mensal média de 1% ao mês, quanto que você vai ter? Vamos fazer a fórmula. A fórmula é a do valor futuro, VF. Você clica aqui e aí ele vai te perguntar qual que é a taxa. Você vai colocar 1%. E aí eu vou travar a fórmula, vou clicar aqui então F4 para travar a fórmula. Número de períodos, né? Quanto tempo? Então, 120 períodos, né? Ou seja, 10 anos. Vou clicar aqui também para travar esta fórmula, esta célula, quer dizer. E o pagamento, pessoal, o pagamento, como o dinheiro está saindo do seu bolso, você está investindo, você precisa colocar um sinal negativo. Então, nós estamos investindo R$50. E ele pergunta também o VP, que é o valor presente, se você tem algum valor de entrada, por exemplo, né? Então, se você for investir, por exemplo, R$50 por mês, mas já tem 5 mil, então você vai investir os 5 mil mais 50 por mês. Nesse caso, a gente vai colocar que não tem nenhum valor inicial, mas caso você queira, é aqui no VP que você coloca. Então no VP eu vou colocar 0, vou deixar 0 e vou continuar. Olha só, pessoal, então se você investir R$50 por 120 meses, ou seja, 10 anos, a uma taxa média mensal de 1% ao mês, você vai ter 11.500. E você pode pensar assim, nossa, mas é muito pouco, né? Mas para pensar. Primeiro, que o tempo também é pouco, né? 10 anos é considerado pouco aí na renda variável. E também R$50 por mês é um valor pequeno se a gente for parar para pensar. Então, 11.500 também, naturalmente, vai ser um valor pequeno. E agora, o que a gente vai fazer? Vai arrastar essa célula aqui, então, para baixo, para a gente poder ver para o próprio programa aqui, para o próprio Excel, completar essa fórmula para a gente. Então vamos ver, com R$500, se você investir por 10 anos, você vai ter 115 mil. Então olha só, no começo do vídeo eu falei para vocês quanto tempo que leva para você ter 100 mil reais. Né? Se você investir por 10 anos R$500 a uma taxa média de 1%, você vai ter mais de 100 mil reais. Já se você investir 5 mil por mês, claro que é um valor muito alto, 5 mil por mês, só que também 10 anos, como eu disse para vocês, é um tempo pequeno, né? Então é um tempo assim muito pequeno na renda variável. Agora vamos fazer as outras simulações com 20 e com 30 anos, após eu já ter explicado para vocês. Então vou um pouco mais rápido aqui. Valor futuro, vai perguntar para mim a taxa, vou colocar a taxa. O número de períodos é 240. O pagamento eu tenho que colocar negativo, é R$50 por mês. O valor presente a gente vai deixar zerado, porque a gente não vai investir valor no começo, somente o valor mensal dos aportes. E agora a gente vai arrastar aqui para baixo. E olha só, pessoal, o poder dos juros compostos, é isso que eu falo para vocês, né? Se em 10 anos, investindo R$500 por mês nessas condições, em 20 anos você não vai ter o dobro de 115 mil, por exemplo. Você vai ter quase R$500 mil, tá certo? Então é isso que o poder dos juros compostos, é assim que funciona os juros compostos. Vou fazer mais uma vez a fórmula, né, manualmente para vocês verem. Então aqui a taxa, agora o número de períodos, que é 30 anos, o pagamento, né, que quer dizer o valor que você vai investir todos os meses, e o valor presente, que é o valor de zero. A gente não tem valor presente. E agora vamos arrastar essa célula aqui para baixo então, e a gente vai poder ver então o poder que os juros compostos têm, pessoal. Eu vou colocar aqui bonitinho para vocês verem e a gente vai poder entender o tanto que os juros compostos eles são importantes no longo prazo. Olha só aqui então. Então olha só que interessante o poder dos juros compostos, né? Se você pegar aqui então R$300 por mês, né? Por 10 anos você vai ter aproximadamente 70 mil. Por 20 anos você vai ter quase 300 mil. E por 30 anos você vai ter o tão sonhado R$1 milhão. E é isso que é interessante, pessoal. Olha só, né? 300 mil em 10 anos é pouco.
né? Você tem que investir ali todos os meses R$ 300 para você ter ali 70 mil. Em 20 anos você já vai ter 300 mil investindo 300 por mês. E em 30 anos você vai ter 1 milhão. A curva, pessoal, ela é exponencial. Então, os juros compostos funcionam assim. No começo você tem que fazer muito esforço, investir ali todos os meses. E depois, né, aí quando vai passando os anos, quando vai chegando aí próximo dos 30 anos, você vai ter um retorno exponencial absurdo somente investindo um valor pequeno por mês. E aí você pode me perguntar assim: Douglas, como que funciona a inflação, né? A questão da inflação, porque aqui a gente não está considerando a inflação, pessoal. Eu não quis considerar a inflação porque é difícil a gente fazer uma previsão da inflação pelos próximos 10, 20 ou 30 anos. Então a inflação a gente tem que considerar de acordo com que o período ele vai passando, né? Como que funciona então? Se você investe R$ 100 por mês, né? E no ano a inflação aí ela foi de 10%, por exemplo. Então quer dizer que você tem que aumentar seus aportes em 10%, né? No caso aqui, em R$ 10. Você tem que, ao invés de investir R$ 100, você investe R$ 110. É mais ou menos assim que funciona, tá certo, pessoal? Uma coisa que eu quero falar para vocês é não ficar se preocupando muito com a inflação, né? Infelizmente a gente não tem controle sobre isso, então foque em aumentar ao máximo seus aportes, né? Foque em investir em bons ativos, aumentar os aportes e não se preocupe com a inflação, porque as ações, os fundos imobiliários, eles são o que a gente chama de ativos reais. Então eles vão acompanhando a inflação no longo prazo, né? A cotação e os dividendos tendem a acompanhar a inflação no longo prazo. Pessoal, então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, né? O aporte ele é muito importante, a taxa também é muito importante e o tempo eu acho que é um dos mais importantes ainda. Então foque no máximo de tempo possível, né? Se você está começando agora, não pensa, não, estou começando tarde. Foque em começar, foque nos aportes, não se preocupe, não, já estou velho para isso. Imagina, não se preocupe com isso, né? Foque somente em investir, escolher bons ativos e confie no poder dos juros compostos. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, se inscreva, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Um abraço e até mais.